O meu pai só me deu de escola 2 meses. Ou eu ia repetir o que era meu pai, vaqueiro, ou ia para o bando de Lampião. Eu não compreendia por que uma fortuna na mão de um e todo aquele mundo de gente que morava na mesma fazenda não tinha nada. Eu sempre decidi a minha vida dentro de paradas difíceis. Onde eu ia, eu voltava preso, inclusive aqui. Do mesmo jeito que eu sonhei em ter uma família socialista no poder, eu sonhava também em ter uma família minha, mulheres, filhos, né? Partido para mim é tudo. Significa, hoje eu sou mais entusiasmado do que naquele dia de 9 de julho de 34, quando eu entrei lá com o serrador. Se fosse para começar tudo de novo, eu começava com muito orgulho. Eu nasci no sertão, a 600 quilômetros do centro civilizado, que é o Recife. E sou filho de um negro, que o pai é branco, e de uma mulher branca, que se casaram clandestinamente e foram viver sob a proteção de um senhor feudal. Eu venho desde peão de fazenda, né, de peão de plantio de café, passei por ser pedreiro, passei por ser carpinteiro, fui construtor de vagões, não? Que muito me honra com todas essas profissões que eu tive. E também aprendi a fazer jornal, desde 1942 que eu passei a escrever nos jornais. Depois de 58, eu assisti a base de jornalistas aqui do Rio de Janeiro, que ainda tem figuras aí, acho que até você mesmo, seu pai, o pai dele, o Bonfim, o Gazaneu e vários outros, Almir Matos, e o velho Cordeiro, né? O Cordeiro Velho, o filho dele. Todos esses eram eu que assistia a base. Como assistia também, aqui pertinho, aqui em Botafogo, assistia a base de engenheiros. Por causa da aliança eu me qualifiquei eleitor e fui votar. 1º de março de 30. Muito bem. Aí ele foi, José, Joaquim, Pedro, não sei o que, ajuda ele a votar aqui. Aí eu tive que encostar na parede, né? E não entra não que eu furo. Tem bichinho aqui. Rapaz, aí entrou o meu grupo e me tirou de lá de dentro. E deu uma confusão, porque a polícia tinha que tomar a faca, eu não entrego. Aí me prenderam lá na casa do prefeito, eu fiquei lá para não sair na rua, porque senão eu não entrego e não dou a ninguém. Para o engrandecimento da pátria brasileira. Diziam que São Paulo queria a independência. E não era. São Paulo queria que cumprisse a convocação da Constituinte. E nisso aí eu era consciente, eu queria o mandato constitucional. Foi lá em Araçatuba, lá na fazenda Jacaré-Catinga. Ali você entrou para o partido? Aí um dia o cara disse, olha, quero conversar com você. Nós estamos preparando a greve aí por 8 horas de trabalho pelo acidente. A gente perdia uma mão na serra, como tinha um que perdeu, não tinha direito a nada. O azar é dele, perdeu a mão. Lutava por acidente, né? Muito bem. Aí o cara me disse, olha, nós estamos lutando para isso, não sei o quê. Eu digo, eu topo. No outro dia, eu já estava lá cantando um e outro para entrar no movimento grevista. Aí o cara foi, da outra noite eu passei, disse, você vem cá. Olha, o proletariado, aí era nome feio para mim. Proletariado está no poder. Que poder?
Tem um país no mundo que não conversa, tem nada, rapaz. Tem não. Tem. Aonde? Na Rússia. Em 1946, se deu aqui no Rio de Janeiro o primeiro Congresso de Trabalhadores do Brasil. E eu fui delegado e era líder da bancada do Espírito Santo. Nesse congresso aqui, foi muito decisivo na minha vida. Uma que, em primeiro lugar, é que o dia, e nós tínhamos como tarefa criar a CTB, a Confederação dos Trabalhadores do Brasil. E o governo não queria. Tinha os pelegos, tinha a turma dele, né? Que era a turma do Ministério do Trabalho. Então, essa grande assembleia se deu no campo do Vasco da Gama. E lá, por sorte, fizeram um sorteio, quem era que ia presidir a sessão, lá no campo, porque não tinha casa que coubesse. Muito bem, aí caiu Goiás, em primeiro lugar, que dava o presidente. Segundo, caiu o Espírito Santo, dava o vice. E o presidente de Goiás não podia presidir, que não sabia de que lado estavam as pernas. Aí foi publicamente de não, quem vai dirigir é o vice, porque eu estou impedido, não sei como é que faz, não sei o quê. Aí eu fui presidir. Levei um soco aqui que até hoje está doendo. Porque quando diz assim, agora eu vou botar em aprovação a criação da CTB. Aí o Sindolfo Azevedo Pequeno, João Laranjeira, o França e não sei o que, não põe não. Aí quando eu digo, vou botar em aprovação. Quem tiver de acordo, levanta o crachá, não sei o que. Aí eles me deram um soco aqui, rapaz. É meio entalado, mas se eu dissesse que tinha batido, aquela massa se revoltava e anulava o Congresso. Eu tenho que aguentar. Aí há 15 minutos foi aprovado por 26 votos contra, de 2.400 delegados. Tá bom? Então o cara do Rio Grande do Sul, que era presidente do bancário, não sei o quê. Aí, com 15 minutos depois, Otacílio Negrão de Lima decretou a ilegalidade da CTB. Mas eu voltei para o Espírito Santo para botar em prática, porque eu fui eleito secretário e agora tem que pôr em prática. Aí um dia eu fui para a Cachoeira de Itapimirim decretar uma greve na marra, um revólver na cinta. Aí lá entrei na briga com a polícia, fui lá, depois que tudo aqui na fábrica de cimento, aí fui lá para o campo onde tirava a matéria-prima, lá na Fazenda Monte Livre. Quando cheguei lá, chegou a polícia, o delegado com 3 praças. Chegou e disse, não, estamos aqui só para guardar a ordem, eu estou aqui não há desordem. Era hora do almoço. Aí ele voltou com o carro cheio, quando chegou lá, veio de porrada em cima de mim, eu dei um soco num cara, ele caiu. Com farda e tudo, com revólver e tudo, caiu. Aí, rapaz, quem dá um soco na polícia assim, você pensou quantos socos eles puderam dar? Quem não podia dar com a mão, dava com o pé. E me puseram lá na prisão. Eu ainda trabalhava na Vale quando foi cassado os mandados. Aí no dia da cassação eu deixei a oficina e vim para a sede do partido em Vitória. Nós tínhamos uma sede muito bonita. Aí cheguei lá, aí aquela anedota do botar o chocalho no gato, né? Diz, olha, está fechado o partido, o oficial de justiça vem aí com a polícia, e tem que um ficar aqui para exigência do tribunal. Aí você viu, eu não, que a minha mulher está com dor de cabeça, e você? É porque meu filho quebrou a perna, e aquele ali, a minha sogra caiu do muro. Eu disse, eu fico. Então eu fico. E a oficina lá? Deixa a oficina, eu fico aí. Aí eu vou mandar embora mesmo, porque eu não vou ficar nessa porra. Aí fiquei no desemprego. Ficando no desemprego, eu tinha serviço em qualquer estrada de ferro, porque tinha necessidade, tinha vaga. Mas eu chegava lá, chegava o telegrama da Vale, sem dúvida dizendo que eu era um perigoso, né? Não sei o quê, mandava embora. Eu era vereador, com aquela indenização da Vale, eu tinha um dinheiro que dava para
pagar um hotel por os 4 anos, que agora eu tenho que cumprir os 4 anos. Com emprego ou sem emprego. Uma ficha na UDN. No dia da posse eu fiz um discurso rompendo com a UDN, que eu não sou udenista, coisa nenhuma, eu sou comunista e não sei o quê. Se o mandato em 52, fevereiro de 52, e eles não podiam me manter na cadeia. Aí nisso, quando decretaram aqui a prisão preventiva, não sei o quê, e mandaram para o 3º BC me gaiolar. Então, eu já estava sem mandato. Aí quem havia de me prender foi quem me chamou e disse, olha, eu estou com uma precatória aqui e você cai fora. Aí eu caí fora, vim morar aqui no Jacarezinho e fui dirigir o partido em Niterói. A massa do povo, que é essa a tua pergunta, eles não sabiam nada. Eles estão adorando o Stalin. O homem do herói, o herói da guerra. O herói que expulsou o nazismo, gente. É um negócio de fundo, não é um negócio assim superficial, que a gente daqui pode avaliar como queira. Eles lá não. Eu estava vendo aqui, morrendo meu irmão, meu parente aqui, e ele salvou. Então é o Deus mesmo. Mandaram um portador, o Luquezzi, Amílio Luquezzi, foi a Moscou, dizer para nós vir embora, os membros da direção. Interromper o curso e vir embora. Aí interrompemos e viemos embora. Você teve algum contato com aquele movimento armado lá? Não, eu dirigia. Não era contato, não. Você dirigia? Havia naquele tempo, nesse dia, né, quando me passaram a sessão de organização, o Arroio tinha ido lá, Formoso. Nunca mais foi ninguém. Eu fui para Goiás, fui lá. E entrei lá na... Você entrou na guerrilha lá? Entrei. A extensão, a área do Formoso, era... de uma ponta a outra, devia ter mais ou menos de 400 a 500 quilômetros. Fica na beira do rio Tocantins, a margem esquerda do Tocantins, e para ver a extensão, que daqui mesmo você pode notar, que se começa na beira do Tocantins, pegava toda a Serra Dourada. As áreas do Formoso pegavam toda a Serra Dourada, quer dizer que uma bacia hidráulica fazia parte da área do Formoso. Eu cheguei lá porque nós queríamos já, vamos dizer assim, alfabetizar os nossos companheiros. E eu fui preparado para ficar um mês, mais ou menos, lá na área, dando aulas. Aula de partido, né? Aí eu saí de Trombas, um dia de manhã cedo, com um companheiro, montado em um burro bom, e viajei 13 dias. Você vê a área, sempre em reta, né? Mais ou menos em reta, 13 dias. Assim você vê a área. É lógico que aí eu tinha que dar, às vezes, até 4 aulas eu dei por dia. Era dividido, os secretários, os 5, era dividido, cada um tinha uma tarefa específica. O Porfírio era o presidente da associação. Era o homem que convocava a massa para vir ouvir o que a associação decidiu. Tá bom? O Geraldão era o secretário de Justiça, o ministro da Justiça. Aí o ministro da Justiça não precisa falar, né? O Zé Ribeiro era o intelectual do negócio. E o Soares era o diplomata. Era aquele que dava a sentença. Assim. Bom, cada um tinha um. E eu era o presidente da República, que é chefe
do Exército, né? E foi uma zona liberada, uma experiência de zona liberada Pois é, durante nome 10 liberada por 13 anos, desde 50 até 64. Bem, aí se agia dessa forma, se reunia, aí acabava aquele ponto, aí ele desmanchava a reunião aqui dentro da farmácia, aí o Soares, o Porfírio, batia num ferro assim, aí todo mundo chegava ali, enchia uma praça como essa, aquele mundo de gente sentado pelo chão, fazendo cigarro, cada um com um revólver na cinta. Aí, decidimos isso. A decisão era do partido. Aparecia como da associação. Porque os mesmos que eram do partido eram da direção, né? O desfecho foi esse. Aí pegaram os companheiros, não tomaram as terras, mas a direção não matou também nenhum. O Soares está em Dourados, apanhou muito coisa. O Geraldão ficou cego de porrada. O Zé Ribeiro está lá em Formoso, a Dirce, a mulher dele, e acabou o movimento aí. Aqui em fevereiro, eu fui abrir o escritório muito cedo. Eu cheguei lá e tinha um senhor na porta. Eu morava aqui na Glória, na Lapa. Aí fui lá abrir o escritório antes de 7 horas. Quando cheguei na porta, estava um cara de Brasília. Era o Raul Riff, não sei se é pôr o nome. Uma pessoa de Brasília. Eu, cadê o senador? E o senador está em São Paulo hoje. Eu quero falar com ele imediatamente, porque o presidente está com o Baikal na cabeça da pista para vir falar com ele. Imediato. E... Fevereiro de 63. 63. Ou 4? 64. 64. 64. Fevereiro de 64. Aí, eu digo agora mesmo. Telefonei para ele, Prestes. Ele morava na Gama Rosa, né? Ana Rosa. Eu digo, Prestes, vem aqui que tem um portador do Jango, quer falar com você imediato. Aí ele pegou a ponte aérea, com a hora estava aqui. Aí diz, olha... Ele foi o secretário de imprensa do Jango. Diz, o senador, o presidente quer falar com você imediatamente. É só dizer, pode. Aí, daqui a pouco ele chegou e fomos para aquele prédio aqui na rua Augusto Severo, onde tinha a Mercedes-Benz rodando lá em cima, ele sabe disso. Que tinha, o Jango tinha um escritório secreto lá, o Brizola tinha um outro, e era onde eu morava, no 12. Mas você não sabia? E nem eles. Aí eu fui com o Prestes. Aí chegou lá, o Jango foi e disse, senador, a minha situação é precária. O dinheiro que eu tenho dá para pagar o mês de março. Não tem dinheiro e o imperialismo só me dá dinheiro se eu fizer concessão política e eu não faço. Eu vou para todo o sacrifício, mas não faço concessão política. Não vou trair o meu povo, não sei o quê. E o senhor está nas suas mãos querendo que você resolva o problema. Aí ele foi e disse assim, porque tem um capítulo do Prestes, eu já vou dizendo para depois da outra. Aí ele foi e disse, tem que apelar para a massa. Mas, senador, mas o negócio aqui é outro, é de corda no pescoço. Você compreendeu o que era que ele queria? Queria que o Prestes levasse na embaixada russa. E ele dizer as coisas lá e fazer o que Cuba fez, né? Ou não? No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Agora, por que o Prestes fez isso? Quando nós saímos dali, eu digo, mas Prestes, vem cá. Por que você não deu apoio ao Jango? Eu não vou dar apoio a um latifundiário. Tá bom? E nisso aí eu quero que registre o seguinte. O doutor Luiz Carlos Prestes, nosso companheiro Luiz Carlos Prestes,
repetiu a fobia dele. A fobia dele era contra o latifúndio. Em 1930, ele estava na Argentina e foi para lá uma comissão com o Siqueira Campos na cabeça, Cordeiro de Faria e outros bichos, que o Siqueira morreu em Santos na hora de chegar, caiu no avião e morreu dentro d'água. Foi uma delegação para convidar o Prestes, levaram 100 contos de réis, 100 contos de réis, para ele vir para comandar a Revolução de 30. Siqueira Campos era o comandante da delegação. Aí chegou lá, ele pegou os 100 e mandou para nós, para o PPS, para o PCB, né? E disse o seguinte: não vou. Mas Prestes, você é o único general que tem estratégia militar no país. Então é o homem que tem que comandar a Revolução de 30. Não vou, eu não vou, está declarado aí em documento. Eu não vou para uma revolução ao lado de um latifundiário como Getúlio Vargas. Granja, vamos voltar E quando chegou o hora do Jango, também eu não vou porque o Jango é latifúndio. Acabou uma fobia ao latifúndio. Do mesmo jeito que nós resistimos em Formoso a tudo aquilo lá, podia ter preparado 1 ano, 2 anos de antecedência, preparado junto com o próprio Jango, se fosse o caso, né? E resistir com o exército. Quem decidiu foi a executiva, que decidiu que o golpe estava na rua. Tinha que tomar medidas drásticas, recuar de nossa posição, cair na clandestinidade, que o golpe estava na rua. Foi a decisão da executiva. Aí chegaram uma hora dessa no Chico Serrador, reunimos, eles nos disseram isso, e o Prestes recebeu a tarefa de dar uma entrevista na ABI. Já estava convocado a imprensa. Dali nós saímos para a ABI para ele dizer essa decisão da executiva. Aí nós fomos, foi ele, eu e o Dias. Quando chegamos ali na Graça Aranha, eu fui e disse: olha, para aí que eu não vou. Eu vou em casa que eu tenho que dar uma telefonema. Eu nem sei para onde, peço pro Rax, não sei para onde negócio aí. Aí ele foi os dois. Quando chegou lá, o Prestes disse assim: discutimos na executiva, o golpe está na rua. Mas o doutor, e o golpe na rua, como é que vai ser as consequências? Isso é até bom, porque o imperialismo põe o dentro de fora e nós vamos quebrar, um a um. Tá bom. Puta que pariu. Aí o Dias saiu dali, me telefone, disse: corre para a casa do Ivan Ribeiro, vamos reunir de novo lá, o secretariado. Voltou tudo. Aí voltou tudo. Aí quando chegou ele não podia dizer na presença do Prestes: olha, nós temos que reunir para recuar. Vamos dividir, acabar com o secretariado, ou melhor, eleger um outro secretariado. O Melo vai ficar exclusivamente tomando conta do Prestes. O Granja vai cuidar de aparelhos, comprar carro, comprar casa, arranjar casa, reunir a executiva, não sei o quê. E vamos recuar imediatamente. Eu digo: eu já não vou mais em casa, eu não fui. Nunca mais fui em casa. Até hoje não fui. Eu morava ali, não fui. Eu fui lá para o Grajaú e mandei brasa, com 5 dias reunir. No dia 2 reuni o secretariado e no dia 3 reuni a executiva. E fizemos. A ditadura deu muito prejuízo porque 11 companheiros meus da minha equipe pegaram e mataram. Inclusive o Bonfim. Homem que outra coisa que a executiva reuniu com 6, dentro de 15 dias só tinha 2 vivos, eu e o Dias. Então o prejuízo foi muito grande, em valores, em pessoas, etc, etc. Mas ela não impediu que se organizasse o partido. Entendeu? O estado do Rio caiu todos os diretórios, mas dentro de pouco tempo começamos a levantar de novo. Entendeu? Quer dizer, o trabalho foi árduo, foi difícil, foi cheio de lágrimas, de sangue, mas vencemos. O contato com os partidos no mundo inteiro tinha se dado comigo em 1980, quando eu fui numa delegação do Comitê Central, a União Soviética, reatar relações
com os partidos. Foi eu e o Malina, como delegados, reatar relações, porque as relações do partido eram com o Prestes, e agora não podia ser mais. E eu fui com ele e encontramos dificuldades, porque todo mundo estava achando que nós é que estávamos na contramão, e o homem era o Prestes mesmo, etc, etc. Contudo, o Malina veio embora, eu fiquei mais um mês e meio em Moscou, e esse foi o tempo suficiente para voltar já trazendo o reatamento com a União Soviética. Fui disposto a dizer, eu fico sozinho, mas eu não vou conciliar com ninguém. E quando cheguei no primeiro dia, quando disseram, mas vocês estão na direita, porque não sei o quê, eu disse, prove. Aí todo mundo assustou assim, esse cara é brabo mesmo. Aí, por aí eu tive facilidade, que logo depois aí já conquistei a turma da Polônia, da Alemanha Oriental, etc, etc. A surpresa foi cair a União Soviética. Essa é que foi a surpresa, porque é uma economia já de 60 anos, a segunda economia do mundo, e desmoronar de uma hora para outra. Aqui no Brasil, os comunistas brasileiros se prepararam para uma mudança dessa. Porque quando nós, em 58, lançamos aquele documento que se chama Resolução de Março de 58, nós nos preparamos e rompemos com a Internacional Comunista, rompemos com o dogmatismo, adotamos uma outra filosofia, uma outra estratégia política, que antes era da Revolução Armada e agora ser pela democracia, entendeu? Já vê que nós abrimos a área de uma tal forma que qualquer eventualidade que houvesse, ele estava preparado para uma questão. Tanto que o Brasil não sofreu tanto com o desmoronamento. Outros países entraram pelo cano. Eu casei 3 vezes. O primeiro casamento foi aquele que feito por amor. Namorava, passeava, não sei, e casei. E fiquei 9 anos, 8 anos sem ter filhos. Aquilo para mim era acabrunhava muito, né? Mas logo depois de 8 anos veio a primeira filha, né? Entendeu? E não se deu muito bem, porque quando a menina estava com 13 meses, a mulher morreu. Fiquei viúvo muito tempo, aí quando voltei da União Soviética me casei. Aí já casei politicamente. Já não era com a moça que eu gostava, era com aquela que tinha mais afinidade. Aí essa foi descasado com a invasão da minha casa, 4 horas da manhã. Não me pegaram, mas queimaram ela, judiaram, queimaram cigarro no rosto, né? Encostaram até apagar. Foi torturada, coisa, para me entregar, para dizer onde eu estava. Ela não podia dizer, não sabia onde eu estava. Porque eu saí correndo, como é que ela ia saber, né? Muito bem, essa foi uma família que eu perdi. Primeiro fiquei viúvo, depois perdi essa. E sim, porque ela ficou legal. E eu, ilegal, não podia conviver com ela, entendeu? Aí com isso, saí. Meus filhos esbaratou tudo, eu tenho 4 filhos, não sei se são vivos, são mortos. E eu quando falo em família, se eu não choro para você ver, mas choro por dentro. Porque eu sou amigo da mulher, sou amigo dos meus filhos, entendeu? Tenho amor a meus filhos. Eu sonhei com um mundo sem exploração, sonhei com um mundo de igualdades, de pessoas iguais, e etc, etc. Estou lutando por isso, e isso eu acho que a maior energia que eu tenho é essa, é a fé, é a esperança, é essa utopia que eu trago comigo desde 1930, que cada vez, em vez de eu ir ficando mais velho e diminuindo essa dose, é o contrário. Eu vou ficando mais velho, mas vai aumentando mais a esperança que eu sou capaz de ainda alcançar esse sonho. O russo tem por hábito fazer um brinde, né? Aí o brinde, primeiro você tem que secar o copo para poder receber a vodka, né, ou a bebida qualquer, para poder fazer o brinde. Você não faz um brinde com o resto de bebida no copo. E quando ele faz o brinde, né,
a nossa saúde, a amizade, não sei o quê. Aí diz assim, do cansar, quer dizer, até o fundo. Aí todo mundo tem que pegar e pum, beber. Quando eu aprendi isso, porque eu aprendi todas aquelas malandragens do ocidental lá no país socialista, né? Aí o que eu fazia? Combinava com os garçons. Vinha com a bandeja, com vodka e também com água mineral. Aí punha vodka para aquele e para mim punha água mineral. Aí todo mundo bebia, pum, bebia água. Aí, harachó, quer dizer, muito bem, é um beberrão de primeira, não sei o quê, e eu bebendo água mineral. Mas assim eu aconselhava todos os brasileiros, porque eu vi companheiros chegar lá e foram na conversa e depois cair.